Bom dia, gente linda de Deus! Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou eu aqui, pastor Jussi Eduardo, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, para compartilhar, para pensarmos um pouquinho na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus verdadeiramente ensina o caminho que Deus quer que andemos. E nesta oportunidade eu quero refletir com vocês sobre um tema que me veio à minha mente hoje pela manhã, logo cedo, e inclusive eu busquei até na internet uma música do grupo Koinonia chamada Livre Acesso e fiquei pensando um pouquinho nesta questão sobre ter livre acesso. E para pensarmos um pouco nesse tema, eu quero começar lendo 2 versículos de Gênesis capítulo 3. Eu quero ler o versículo 8 e o versículo 24, que diz assim: E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Assim, Deus expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Ter livre acesso. O que isso verdadeiramente significa para cada um de nós? Na verdade, uma das coisas mais importantes na vida é você ir e vir. Não é à toa que a nossa Constituição Federal garante, em um dos seus artigos, que todo brasileiro, que toda pessoa nesta pátria tem o direito de ir e vir, tem direito ao livre acesso. Mas esse livre acesso, muitas vezes, ele é marcado por protocolos. Por exemplo, você não pode simplesmente chegar no gabinete do presidente da República, do governador ou de um prefeito ou de qualquer outra autoridade constituída e ir entrando como se nada tivesse acontecendo. Existe um protocolo a ser cumprido, existe algo que precisa ser acordado antes de você ter este livre acesso. Mas interessante que quando Deus criou o homem e a mulher, diz o texto bíblico que todos os dias, no frescor do dia, ou seja, quando havia a viração do dia, o entardecer, a passagem da noite por dia, aquele momento mais fresquinho do dia, aquele momento quando o sol começa a se pôr e fica aquela claridade, calma, nada de muito calor, nada também de muito frio, fica um ambiente totalmente agradável. Naquele momento, diz a palavra de Deus, que Deus vinha ter com o homem, vinha conversar com o homem e com a mulher, vinha ter um momento de intimidade, vinha ter um momento de livre acesso. Só que interessante, não era o homem que buscava a Deus, mas era Deus que buscava o homem a quem ele criou. Mas, como todos nós sabemos, este homem e esta mulher pecaram. E a consequência do pecado foi a separação completa e total entre Deus
e o homem. E essa separação resultou em várias catástrofes, em várias situações que vivemos até os dias de hoje. Está aí o Covid-19, que é uma destas catástrofes. Mas a pior catástrofe de todas não é as coisas naturais ou as coisas sobrenaturais que possam acontecer no nosso dia a dia, que nos levam a situações que não temos domínio e controle. A pior catástrofe que pode existir na vida de um ser humano é esta separação de Deus, é esta falta de acesso ao Criador. E é por isso que a palavra de Deus vai ensinar que todo homem e toda mulher tem fome e sede da justiça de Deus. Tem fome e sede da palavra de Deus. Tem fome e sede da presença de Deus. Até mesmo aquele que se diz ateu, aquele que diz que não crê em nada, até mesmo esta pessoa, em algum momento do seu dia, da sua semana, em algum momento da sua vida, vai se sentir vazio. Não é à toa que muitos filósofos da antiguidade viviam refletindo e pensando qual é o caminho desta vida, para que existo, para que nasci, para onde vou, qual é o objetivo dessa vida. Isto são perguntas que a filosofia até hoje tenta responder. E cada um busca aquilo que acha que é mais conclusivo para si mesmo. Mas, na realidade, todo ser humano sente falta da presença do Deus eterno. Sente falta desta comunhão íntima. Sente falta de poder estar na presença do seu Criador, do seu sustentador, daquele que cuida da sua vida. Porque, independente da separação que aconteceu, Deus é fiel e Ele tem cuidado de todos aqueles que habitam neste mundo. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. E a Bíblia também ensina que Deus não faz acepção de pessoas, que a chuva cai sobre os maus e os bons, e o sol, de igual modo, brilha sobre todos. E Deus é que faz todas essas coisas acontecerem para a glória do nome dele. Mas acontece que mesmo que Deus esteja cuidando, Deus esteja agindo em prol da vida humana, existe uma separação. O homem foi expulso da presença de Deus. Querubins foram colocados para guardar o caminho que leva até Deus. E uma espada flamejante foi colocada em torno da árvore que dá a vida, a árvore da vida, para que o homem não tivesse mais acesso. E isso é algo que nos assusta, isto é algo que nos oprime, isso é algo que nos entristece e que muitas vezes não sabemos entender o porquê e nem sabemos compreender o para quê. Mas acontece, meu querido e amado irmão e amigo, que a palavra de Deus vem nos ensinar que este Deus que vinha ter acesso com o homem,
mas que por causa do pecado do homem, teve que expulsar este homem da sua presença, teve que interromper este livre acesso. A palavra de Deus mesmo vai dizer que ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na minha concepção, o que é não perecer? O que é ter vida eterna? Não perecer e ter vida eterna é ter novamente o livre acesso a este Deus Todo-Poderoso. É poder estar na presença dele 24 horas do nosso dia. É saber que ele verdadeiramente tem cuidado de nós. E que, se as coisas acontecerem conforme nós pedimos, ele é Deus. Se as coisas não acontecerem da forma como nós pedimos, ele continua sendo Deus, porque Deus sempre tem o melhor. E toda vez que nós temos acesso a Deus, nós só encontramos o que é bom. E Jesus Cristo nos garante isso lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-vos-á. Qual dentre vós é o homem que seu filho, ao pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos quem Deus pedir? Jesus Cristo, ele é o caminho. Jesus Cristo é a árvore da vida. E lá em João capítulo 14, versículo 7, ele vai verdadeiramente declarar isso dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém tem acesso ao Pai, senão por mim. Deus amou o mundo e deu Jesus Cristo para todo aquele que crê, volte a ter o caminho do livre acesso. Volte a ter a oportunidade de não somente pedir, mas de poder buscar e de poder encontrar o Deus Todo-Poderoso. Porque a própria palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, um pouquinho antes do que nós acabamos de ler, Jesus vai dizer que nós não precisamos estar preocupados, ansiosos por nada nesta vida, porque o nosso Pai Celestial sabe tudo o que nós precisamos. E Ele dará, segundo a sua vontade, tudo aquilo que for bom e melhor para cada um de nós. Mas ter esse livre acesso é algo imensurável. Saber que quando você ora em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso te ouve. E não somente te ouve, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali, juntamente com você, te ouvindo
e agindo é algo fantástico. É algo que transborda o coração. Não sei se você tem tido esta experiência, a experiência de estar no seu lugar de oração, estar no seu lugar a sós com Deus e sentir a presença do Deus Trino ali te abraçando e te dizendo: eis que eu estou aqui convosco, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Ter livre acesso é algo que prata e ouro não pode comprar. Ter livre acesso a Deus já foi pago na cruz do Calvário. Basta apenas você crer e buscar de todo o teu coração. E se você já creu, e se você já aceitou a Jesus, não deixe que um dia comece ou termine sem que você separe aquele momento precioso. Dentro de tudo que você tem a fazer, você pode ter muitas tarefas, muitos afazeres, mas separe aqueles 15 minutos, aquela meia hora e diga: Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui para ter livre acesso à comunhão que transforma a minha vida, que me enche de paz. Que Deus abençoe o teu dia e que você busque a este Deus de todo o coração, porque Ele está te esperando. Se você ainda não tem como Salvador e Senhor, confesse hoje mesmo Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e Senhor. Mas se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, não deixe para amanhã a presença do teu Deus, porque a palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Ou seja, a cada dia Deus tem algo novo para você e para eu. E se Deus tem algo novo para nós, nós temos que buscá-lo, pois o acesso é Jesus Cristo. E se pedirmos, tudo em nome de Jesus nos será feito para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe o teu dia, a tua vida, hoje e para sempre. Amém.